Bom dia, Marcos. Bom dia, pessoal que está ouvindo. Doutor, quando falamos em sangramento nasal, é comum associar logo o problema ao tempo quente e seco. Está correto isso? Isso, exatamente. O sangramento nasal acontece quando a gente elimina sangue pelo nariz, né? Ele pode vir aqui pela frente ou ele pode descer por trás e cair para dentro da boca e da garganta. Os sangramentos eles podem ser anteriores, que são os sangramentos que ocorrem aqui mais na frente do nariz, e pode ser posterior, que é de uma região mais de trás. E a grande maioria deles, os anteriores, são causados exatamente pelo clima seco. Propus esse tema hoje porque a gente está, vamos dizer assim, na alta temporada do sangramento nasal. O segundo semestre do ano aqui para a região da gente é fatal. E numa época como essa, como é que você pode se proteger nesse caso? Olha, como a principal causa de sangramento é o sangramento anterior, e ele está relacionado exatamente ao ressecamento do nariz pelo clima seco, a melhor forma de você prevenir é hidratar o nariz, lavando o nariz com soro fisiológico, nunca com água pura, soro fisiológico. A água não adianta. A água não é bom para o nariz, a gente tem que usar a solução de água com sal, que é o soro fisiológico. Água com sal na proporção certa, que é o soro fisiológico. E algumas medidas para evitar esse ressecamento. Por exemplo, nunca usar o ventilador parado direto para o rosto. Quem já se consultou comigo sabe que eu sempre peço para fazer isso, sempre colocar longe girando. Se for usar ar-condicionado, usar um umidificador, uma bacia com água, uma toalha molhada dentro do quarto para deixar o ambiente mais úmido, exatamente para não propiciar esse ressecamento. Existem vários tipos de sangramentos? Isso, existe o sangramento, classificando de forma mais didática, existem dois tipos de sangramento. O sangramento anterior, que é da metade do nariz para frente, e o sangramento posterior, que é da metade do nariz para trás. O sangramento anterior, ele normalmente é um sangramento mais leve, a quantidade de sangue é menor. Geralmente ele para de sangrar espontaneamente, sem a gente precisar fazer nada. Em alguns minutos a coagulação age e ele para. O sangramento posterior, que corresponde a uma pequena quantidade dos casos de hemorragia nasal, é um sangramento bem mais volumoso, é um sangramento potencialmente fatal. O paciente vem com muito sangue no nariz, na boca, na garganta, engole sangue. Esse é uma urgência, emergência médica. Eu sempre digo aos meus pacientes, quando me relatam alguma coisa do tipo: você que está com sangramento nasal ativo, principalmente se for um sangramento de muito volume, nunca pensem que vão ligar para um consultório de um otorrino, marcar uma consulta para esperar o dia da consulta e ir para lá. Sangramento nasal de grande volume é urgência médica. O atendimento tem que ser hospitalar. Então, nada de ir para uma clínica, que é um ambiente de consulta. Não é um ambiente que a gente tenha suporte clínico para poder tratar um paciente. Tem que correr para uma urgência hospitalar. Lá dentro do hospital, o médico que estiver na urgência vai estabilizar o paciente, ou seja, garantir que a pressão não vai cair, fazer medidas para diminuir o sangramento, e depois que o paciente estiver estabilizado, aí entra a questão da avaliação de saber qual é a causa e ver como é que vai resolver de uma maneira definitiva. Então você já responde aqui a pergunta do nosso ouvinte, que ela pergunta: é normal sair sangue do nariz, do nada? Normal não é, né? Mas eu posso dizer à senhora que é comum. O sangramento nasal, principalmente na época do ano que o clima está mais seco, principalmente em crianças que têm os vasos sanguíneos do nariz mais superficiais, mais frágeis, eles costumam ter um sangramento, pelo menos um episódio na vida, né? Então não posso dizer à senhora que é normal, mas comum é muito comum. Às vezes quando a gente espirra forte, sai sangue, né? Isso, porque você forçou, aumentou a pressão ali dentro do nariz e um vasozinho daquele rompe e sai uma gotinha de sangue, escorre um fiozinho de sangue. Quais são as doenças que causam sangramento no nariz? Pronto, aí existem vários tipos de doença que podem provocar sangramento do nariz. A gente divide normalmente na otorrina em doenças da coagulação, que são doenças do sangue,
onde o paciente tem uma dificuldade para coagular o sangue. Então ele pode ter. E tem as causas nasais, né? Uma veia ou uma artéria do nariz que se rompeu por algum motivo, um trauma. Então eu estou limpando meu nariz, traumatizo, o clima seco. Existem causas mais graves, por exemplo, como tumores nasais, felizmente são raros, mas os tumores nasais podem se manifestar como sangramento, né? E uma coisa muito comum nesses sangramentos mais volumosos é a questão da hipertensão. O paciente que está com a pressão descontrolada, muitas vezes ele tem um pico de pressão muito repentino e forte, e essa pressão faz com que uma artéria do nariz não suporte, haja o rompimento e venha o sangue. Geralmente é um sangramento volumoso. Então aquele paciente que tem hipertensão e que começou a sangrar o nariz, a primeira providência é verificar a pressão. E se ela estiver alta, tratar de procurar o hospital para baixar. Porque geralmente quando a pressão normaliza, o sangramento cessa. Nosso ouvinte Denise pergunta aqui, quando o tempo está seco, eu sinto gosto de sangue na boca, e aí? Pode ser do nariz. Esse sangramento pode estar acontecendo dentro do seu nariz, Denise. E em vez de estar saindo aquilo pela frente, ele pode estar escorrendo para trás e caindo na sua garganta. E isso pode provocar esse gosto de sangue na boca. O ideal é que quando você sinta, você veja, tente colocar a saliva para fora para ver se vem um raiozinho de sangue na saliva ou se é só uma impressão sua. E de repente ser avaliada para ver como é que está o nariz. E lave o nariz com soro. Doutor Marcos, o uso do Vic Vaporub provoca sangramento? Rapaz, Vic Vaporub é quase uma preferência nacional, viu? Muita gente usa. Minha mãe mesmo só dorme com uma latinha de Vic embaixo da rede. Rapaz, não é que ele provoque, mas como ele tem menta, eucalipto e tem aquele cheiro muito forte, dependendo do paciente ser mais sensível ou não, ele pode, ao colocar o Vic dentro do nariz, esse Vic pode irritar e inflamar aquela pelezinha que reveste o nariz por dentro, que a gente chama de mucosa. E essa irritação e inflamação podem agravar um caso de sangramento ou até mesmo provocar. Então, assim, a gente não recomenda que você aplique o Vic dentro do nariz. Dentro do nariz. Tem paciente que gosta do cheirinho do Vic, é bom, é bom. Compre o bastãozinho, de vez em quando cheire um pouquinho, só para lhe aliviar. Mas colocar dentro do nariz, eu não recomendo muito não. Tem gente que coloca no nariz, no peito, coloca Rapaz, Vic no pescoço, né? Vic é igual a Melhoral. Mas resolve. Resolve tudo. Não, assim, quando o paciente está com tosse, quando o paciente está com obstrução nasal, aquele vapor que o Vic libera, de menta com eucalipto, alivia. Agora, se a pergunta for resolve no sentido de tratar, não trata nada. Tive uma gripe muito forte, perdi meu olfato e o paladar. E até agora não voltou. Tomei medicamento, fiz todos os exames. Aí eu queria saber dele se ainda tem condições de se fazer um tratamento e voltar. Obrigada. E aí, doutor Marcos? Bom dia, minha amiga. Questão difícil a da senhora. Porque assim, uma gripe não é para provocar uma perda de olfato e paladar de forma tão duradoura. Durante o quadro de gripe, a gente entende que o olfato e o paladar podem ficar um pouco comprometidos. Mas logo que a gripe vai embora, causas fora do nariz para tentar tratar.
Agora, dizer à senhora que o olfato vai voltar é um pouco difícil, porque já faz 2 anos que a senhora perdeu e a gente tem que tentar fazer uma avaliação. Outra pergunta, doutor Marcos, eu queria saber, com esse uso de máscara, minha garganta fica ardendo direto, tem a ver com o uso da máscara? Queixa recorrente no consultório. Muitos pacientes estão reclamando tanto da máscara como do uso intenso do álcool e de produtos de limpeza, né? Isso pode acontecer, o uso de produtos de limpeza, ele pode irritar a garganta, provocando um sintoma, um problema que a gente chama de faringite. E o uso da máscara, eu não vou lhe dizer que ele é nocivo. Agora, ele é extremamente necessário. Na minha opinião, uma das medidas mais eficazes para a prevenção do Covid é o uso da máscara. Por quem está sadio e por quem está doente. Mas ele pode provocar, porque infelizmente o ar que você está respirando ali dentro da máscara não é o mesmo ar que você respiraria se estivesse ao ar livre. E tem algumas pessoas, principalmente aquelas que têm rinite, que pode evoluir com um pouco de piora da rinite. Mas não deixe de usar. Patrícia pergunta, quem tem sinusite crônica entupida direto, ofende usar Sorin? Ave Maria, Sorine, Nelsoro, Afrin, desculpe estar falando as marcas. Mas se eu falar as substâncias, ninguém vai entender. Quando a senhora for para o otorrino, que a senhora disser que usa, ele vai quase infartar na sua frente. São medicamentos que a gente não deve usar de forma rotineira, sob qualquer hipótese. Qual é o problema dessas medicações? Eles provocam uma reação no nariz que a gente chama de rinite química. Então eles vão irritar a mucosa do nariz e em vez de melhorar a situação, a longo prazo eles vão piorar demais a sua rinite. Então não use. O soro que se deve usar no nariz é o soro fisiológico, substância cloreto de sódio 0,9%. O Sorine, por exemplo, o Nelsoro, as medicações que fazem uma desobstrução do nariz de forma imediata. Eu tenho vários pacientes com perda definitiva de olfato pelo uso intenso dele. Fora os outros problemas cardiovasculares que ele pode acarretar a longo prazo. Doutor Marcos, segunda-feira, quando acordei, senti que a minha úvula, mais conhecida como pinguelo, estava arrastando na língua. O que isso pode ser? Rapaz, eu chamo de campainha. Mas vamos lá. Mas o nome certo é úvula mesmo? O nome certo é úvula. A úvula, nesse caso que você está relatando, ela provavelmente teve um edema, ela inchou, ficou arrastando na língua. Isso aí tem várias causas. Pode ser traumático. Então você, por exemplo, pode ser uma pessoa que ronca muito e durante a noite a vibração do ronco na úvula fez ela inchar. Isso pode ser doença do refluxo. O velho refluxo sempre causando tudo. O ácido pode chegar na úvula e provocar esse edema dela. Isso pode ser alérgico também. A gente tem algumas situações em que o paciente desenvolve uma reação alérgica na úvula e faz ela edemaciar e inchar. Isso é uma coisa que merece atenção, porque se for um edema e um inchaço muito grande, essa úvula pode comprometer um pouco a respiração e o paciente ficar com sintomas mais sérios. Mas geralmente cai nessas 3 situações: trauma por ronco, refluxo ou reação alérgica. O Eduardo Marcos aproveita a ocasião e transmite os meus parabéns ao doutor Marcos Galvão, sempre didático e atencioso com seus pacientes e comunidade. Muito obrigado, Eduardo. Tem mais pergunta aqui, você já falou sobre isso na semana passada, mas vamos aqui reforçar. O ouvinte quer saber o seguinte: Felipe, tem uma mania de limpar o nariz com cotonete. Esse cotonete provoca algum problema nasal? Pode provocar, pode provocar. Do jeito que ele pode provocar o trauma no ouvido, ele pode provocar o trauma do nariz. Então, se você for um pouco mais afoito, um pouco mais agressivo na limpeza, você pode lacerar a mucosa do nariz, romper uma veia e ter o sangramento, e essa laceração pode evoluir para alguma infecção, que a gente chama de vestibulite. Então é melhor evitar. Lave o nariz com soro, é o melhor jeito de limpar. Soro fisiológico. Soro fisiológico. 3 vezes no mínimo por dia. No mínimo. Tem mais pergunta aqui chegando? Bom dia, Rob. Olha, abaixo de Deus,
curei uma sinusite com Vic. Há 20 a 30 anos atrás que eu ia direto, graças a Deus, nunca mais. E agora, tanto uso no nariz, como boto na boca, como boto nos peitos, em todo canto. Eu sei que eu gasto um tudo grande. De 2 em 2 meses eu estou comprando. Mas graças a Deus, abaixo de Deus, não sinto mais meu sinusite, nem nada, graças a Deus. Quando quer chegar o medo, já vai cortando. Que bom, né? Para muita gente, é como eu disse, é um santo remédio. Mas a gente tem que usar de forma moderada. Doutor Marcos, esses dias tenho ficado com meu nariz bastante tampado e um gosto amargo na língua. O que é que pode ser? Olha, o nariz tampado é sinal de uma obstrução. Então, quando a gente tem obstrução do nariz, essa obstrução ela pode ser por um problema estrutural, tipo um desvio de septo, ou ela pode estar com o nariz inflamado e essa inflamação provocar a obstrução, como uma rinite. Essa época do ano é a época que as rinites costumam piorar muito, porque o clima, além de ficar muito seco, fica muito frio. Então, isso é um prato cheio para quem tem rinite entrar em crise. O gosto amargo na boca pode ser por ressecamento da mucosa, pode ser por refluxo, pode ser por erros alimentares, aí tem várias causas. Mas geralmente é uma consequência da rinite. Deta de Jardim, não colocou se é Seridol Piranhas, né? Pergunta o seguinte: doutor, faz um ano que coloquei água no ouvido, infeccionou, fiquei boa, mas fiquei com um zumbido. É normal isso? Pode acontecer. Agora, Deta, existe a possibilidade desse zumbido não ter sido relacionado a essa infecção. Você pode ter algum outro problema do ouvido que esteja provocando o zumbido e na época da infecção você percebeu ele de forma mais acentuada. Via de regra, uma infecção de ouvido por ter colocado água, ela melhora e acabou-se a conversa ali. Se permanecer o zumbido, você tem que procurar outras causas dele para saber o que é que pode estar acontecendo e poder tratar, se for o caso. Doutor Marcos, dor de cabeça na nuca, pode ser sinusite? Rapaz, na nuca é muito pouco provável que seja sinusite. A dor de sinusite é uma dor de cabeça mais na face. A dor na nuca é uma queixa recorrente no consultório. Normalmente, quando a gente vai pesquisar, está relacionado muito à tensão de musculatura. Ou por um erro de postura, ou problema de coluna, ou uma posição ruim na hora de dormir. Então, dor na nuca nos remete a problemas musculares. Pode ser de uma rinite, de uma sinusite de apresentação atípica? Pode, mas não é comum não. Ok, doutor Marcos, tem um bebê de 6 meses, posso colocar soro no nariz dele? Isso, o soro fisiológico, cloreto de sódio 0,9%, a senhora pode usar no nariz dele à vontade. Inclusive é o que se recomenda, se a senhora for ao pediatra perguntar, desde o momento do nascimento eles já pedem para estar lavando o nariz com soro. Em bebês, geralmente eu recomendo a lavagem do nariz com conta-gotas. Eu peço para deitar ele na cama, umas gotinhas de um lado do nariz, umas gotinhas do outro, pelo menos 3 vezes ao dia. Mas assim, a técnica de lavagem é melhor a senhora definir junto ao pediatra. Pode ser o jato contínuo. Eu não gosto muito da lavagem com seringa nessa idade, porque é uma pressão de soro muito forte. Mas a senhora pode lavar, deve lavar, pelo menos 3 vezes ao dia. Então, mesmo para quem não tenha qualquer problema nasal, por exemplo, o soro é importante? Exatamente. A recomendação é que a gente adota esse hábito de lavar o nariz com soro, independente de ter doença do nariz ou não. Tem mais pergunta aqui chegando? É verdade, o doutor Marco é um excelente médico. Ele já atendeu meu filho várias vezes, ele é ótimo. Seu fã-clube aqui está grande aqui. Muito obrigado, minha amiga. A Maria muito Neuza é o melhor médico da região, doutor Marcos Galvão, né? Muito obrigado, muito obrigado. Elogios são bons, reconhecimento, né? Tem mais pergunta aqui chegando, vamos ouvir. Doutor, fale sobre o Vic no nariz aí, que meu esposo... Já falou sobre isso, tem que ouvir as perguntas, Geraldo. É verdade, doutor. É como eu disse, o Vic no nariz alivia muitos sintomas, mas ele não é um tratamento. Ele alivia, mas ele não vai lhe deixar curada ou bem da doença que está provocando os sintomas. Então ele é o famoso engana neném.
A gente usa, melhora naquele momento, mas no dia seguinte tem que usar de novo. E no dia seguinte, de novo. Então, o ideal é tratar a doença para não precisar estar usando o Vic. Tem algum tratamento para quem vive com o nariz entupido? Sim, com certeza, tem vários. Agora, o primeiro passo é definir a causa da obstrução. Então, como eu disse anteriormente, o nariz pode estar obstruído porque está inflamado, a rinite, ou o nariz pode estar obstruído porque tem algum fator estrutural, que às vezes requer até cirurgia para corrigir e poder desobstruir esse nariz. Tem mais perguntas chegando? Bom dia, doutor. Eu sinto uma cócega muito grande na garganta. Espirro tanto que fico com a dor nos peitos. Quando eu começo a tomar Histamin, aí diminui. Às vezes até se acaba. E aí, doutor? É arroxo. Essa coceira na garganta, ela geralmente está relacionada à faringite, que é uma inflamação da garganta. E quando ela vem associada a espirros, coriza, coceira no nariz, geralmente a gente chama de rinofaringite, que é a inflamação que se estende do nariz até a garganta. A senhora melhora com Histamin porque Histamin é uma substância que bloqueia a histamina, que é um produto que a gente produz no sangue, que é quem provoca normalmente essa coceira. Mas o Histamin não é um medicamento que a senhora deva ficar usando de forma contínua. Existem outras medicações que a gente pode usar para tratar e mais de 90% das vezes a gente consegue um bom resultado no tratamento. Ok, tem mais pergunta aqui, vamos ouvir. Bom dia, doutor. Aqui é Ju que está falando. Doutor, eu tenho um sinusite grande e um faringite muito grande, espirro muito, coça até os olhos. Aí eu cheiro álcool com semente de cumaru dentro, alecrim e cravos. Eu queria saber do doutor se isso ofende. Se prepare para a resposta, e aí? Meu amigo, isso aí é igual ao Vic, né? Dependendo da sua sensibilidade, ele pode provocar uma irritação do nariz e piorar, ou ele pode lhe aliviar os sintomas. Mas é aquilo que eu comentei agorinha. Ele vai aliviar, mas não vai lhe tratar. Então você vai ficar refém do uso para a vida, vamos dizer assim, e nunca vai resolver o seu problema de fato. Então não é, na minha opinião, não é uma boa alternativa, uma boa estratégia de tratamento. E o ideal é tratar e curar, né? Exatamente. O Aliviar ideal é na tratar. Isso, curar, Marcos Dantas é muito otimista, porque quando a gente tem rinite, eu tenho rinite. pronto, infelizmente, muitas vezes a gente não consegue a cura definitiva do problema. Mas a gente consegue controlar bem e deixar aquele paciente, às vezes, por meses e anos, sem sintomas. Gente, Dr. Marcos Galvão é médico otorrino, ele está na Clínica São José, na Rua Terezinha Leite, 1883, bairro Penedo, aqui em Caicó. A Clínica São José fica ali pertinho do 1º BEC, Batalhão de Engenharia de Construção. Telefone de contato, anota aí, 99992 2923. Vou repetir, 99992 2923. Doutor Marcos, obrigado por sua participação aqui no nosso Panorama 95. Por nada, Marcos. Obrigado a todo mundo que estava ouvindo aí o programa. E até a próxima, se Deus quiser.